tarde a todos. Boa tarde a todos. Como a Simone falou, me coube a tarefa de ser interventora do BRT, um sistema que, na primeira gestão do Eduardo Paes, eu, como presidente da Sete Rio, ajudei a erguer, e estava completamente destruído, degradado, com 120 ônibus rodando, com índice de quebras altíssimo, estações vandalizadas. E de março de 2021 até o final da intervenção, a gente conseguiu fazer um levante, uma rápida recuperação desse sistema, com a ajuda dos aportes da Secretaria. Eu acho que é uma coisa importante dizer que, em nenhum momento durante a intervenção, houve ingresso de recursos públicos no caixa da empresa BRT S.A., da qual eu fui a interventora. Esse dinheiro não podia se imiscuir, não podia se misturar, por questões óbvias, de auditoria, transparência. Então, a prefeitura optou por pagar, no início, a folha dos funcionários e o combustível, que eram contratos claros, assinados, auditáveis, assim como a folha de pagamento. O resto da despesa, o resto do custeio, foi assumido, então, pela bilhetagem do próprio BRT. Eu acho isso uma solução que foi interessante aqui para a intervenção, que ajudou com que a prefeitura não tivesse problemas, inclusive, com os órgãos de controle futuramente. Bom, a Simone, então, já fez uma introdução excelente do período de intervenção. Ela foi prorrogada uma vez, foram 2 períodos de 6 meses. E em dezembro do ano de 2021, foi criada a MOB Rio. Fez um ano, agora, ano passado. Então, por um período, eu fiquei como interventora, continuei como interventora do BRT-SA, e também era presidente da MOB Rio, que era uma empresa que estava em constituição, em formação, com a missão de fazer uma transição. A MOB Rio é uma empresa pública que faz uma transição entre a intervenção e a entrega do sistema aos seus futuros operadores nessa licitação que está acontecendo agora em maio. Vou passar aqui. Então, era um grande desafio a gente assumir a gestão do sistema como empresa pública, porque, enquanto intervenção, eu presidia uma SA, uma empresa que, apesar de algumas práticas, ela não obedecia à lei das licitações, à lei das estatais. Então, havia cotações de preço, mas eram compras diretas. Então, a gente tinha uma certa agilidade nas contratações, a agilidade essa que todo mundo sabe aqui, é muito prejudicada em termos quando a gente trata de administração pública. Nós tínhamos, em 17 de fevereiro, menos de 1.500 empregados, nós tivemos que fazer uma migração, foi um trabalho muito minucioso, porque nós tivemos que demitir todos e recontratar quem queria ir para a MOB, recontratar na MOB Rio, e isso com a preocupação de não faltar motorista do BRT, do sistema continuar andando, para que o passageiro não fosse impactado, que, graças a Deus, não aconteceu. Hoje nós já somos mais de 2.000, desses 850 são motoristas, por conta da nova frota. Nós temos uma estrutura bastante enxuta, principalmente comparada com órgãos municipais de mesmo porte. Então, é uma estrutura muito pequena, muito enxuta. Eu procurei trazer para a empresa pública MOB Rio boas práticas de empresa privada, para que a gente não criasse uma empresa nova com alguns cacuetes de empresa pública, tais como carros, motoristas, celulares e outros mimos que são comuns aí em empresa pública. Eu sei disso porque eu sou servidora pública desde 1992, então conheço bem como é que funciona. Bom, então, no campo das licitações, que foi dito assim, o grande receio era como lidar com tantas licitações, com tantas aquisições. Não pode faltar peça de manutenção nas garagens, ainda mais que a MOB começou sem nenhum ônibus novo. Como disse a Simone, a MOB começou apenas com a frota antiga. Para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje articulados que já estão fazendo 2 milhões de quilômetros rodados, ou seja, é fim de linha mesmo. Mesmo quando estávamos ainda no início, lá em dezembro de 2021, a MOB começou a operar efetivamente em fevereiro,
que foi quando foi dada a caducidade do BRT. Então, a MOB Rio passou a operar o BRT, não mais a antiga empresa, BRT SA. Desde fevereiro de 2022, nós temos quase 200 licitações realizadas, 67 de prestação de serviços, 123 para aquisições de bens, 291 contratos, são mais de 6.300 itens diferentes que já foram licitados e adquiridos pela MOB Rio, porque nós temos uma diversidade de modelos de ônibus muito grande, não só em relação à frota antiga, mas também em relação à frota nova. Um dos nossos modelos novos, por exemplo, de carroceria Marco Polo, são 18 tipos de vidros diferentes. Imaginem os senhores licitarem isso, fazendo um registro de preço para uma infinidade de vidros. E a gente está fazendo. É difícil, mas é possível, porque, como disse a Simone, nós somos teimosos. E 800 itens só de serviços, porque tem um contrato de vigilância, de limpeza, e por isso que a gente licita do alfinete ao foguete, é tudo licitado. E, inclusive, a gente conseguiu manter preços iguais ou menores dos que eram praticados antes, enquanto éramos privados, o que prova que o pregão é, sim, uma ótima solução. Ele traz boas surpresas em relação à economicidade, que a gente tem que ter uma boa fiscalização para a gente receber o material adequado. Bom, como a Simone também já disse, já deu um preview, nós temos 3 corredores principais, a Transoeste, a Transolímpica, a Transcarioca e a futura Transbrasil. São 133 estações, 122 quilômetros de extensão, e a gente hoje está transportando, só um dado importante, quando a intervenção começou, lá em março de 2021, nós transportávamos cerca de 150 mil passageiros, somando pagantes e gratuidades por dia útil. Nós já dobramos esse índice, nós hoje estamos transportando 300 mil passageiros por dia útil e está ainda crescendo. Nossa demanda ainda não estabilizou. Bom, falando rapidamente, a Transoeste, como a Simone já disse, ela faz a ligação entre Barra da Tijuca e Santa Cruz, Campo Grande, foi o primeiro corredor inaugurado lá em 2012, 60 quilômetros de extensão, são 11 serviços e é o corredor que tem um percentual de carregamento maior, 166 mil aproximadamente. A Transcarioca faz a ligação entre Barra da Tijuca e Galeão, ele veio um pouco depois, em 2014, 39 quilômetros de extensão, 7 serviços, 95.185 passageiros por dia útil, em média. Transolímpica foi a última. Apesar desse nome, ela não serviu apenas às Olimpíadas, né? Ela é muito utilizada hoje. O corredor mais recente, que foi inaugurado em 2016, ela deve ser incrementada com a inauguração do novo terminal de Deodoro futuramente. E a Transbrasil, que é o nosso futuro corredor, que deve ser inaugurado no segundo semestre, vai fazer a ligação entre Deodoro e a zona portuária, e a previsão é que ele carregue 260 mil pessoas. É interessante porque ele vai fazer, a ideia da Transbrasil é fazer uma integração também com as linhas municipais. Só rapidamente falando da nossa nova frota, são 291 ônibus que já estão todos operando, os articulados de 23, 100 de 22, 20 de 18 metros, e temos também os 35 ônibus padrão, que, na verdade, seriam comprados numa segunda etapa, eles são para atenderem alguns serviços cujas demandas se encaixam mais nos ônibus padrão, mas eles já vieram e foram muito bem-vindos. Alguns diferenciais da nova frota, uma solicitação antiga dos motoristas, que era a cabine deles, né, que oferece mais segurança, mais tranquilidade ao motorista, que a prefeitura atendeu. Nós também temos um sistema que ele impede que o ônibus ande com as portas abertas. Nós temos um vandalismo que é muito comum, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, que é o passageiro querer vandalizar a porta para ele poder descer, por exemplo, quando o sinal está fechado. E aí, essa nova frota ela veio com uma chapa que esconde a válvula solenoide bem reforçada, e algumas tentativas que já foram feitas se mostraram infrutíferas. Caso a porta
abra por algum motivo de vandalismo, normalmente, o ônibus ele fica parado e a gente massificou isso muito na população, a ponto de que nós percebemos pelas câmeras dos ônibus que quando tem alguém tentando forçar a porta para saltar em algum fora da estação ou querendo entrar no ônibus quando a porta fechou, os próprios passageiros vão em cima do sujeito e avisam que o ônibus não vai andar se a porta ficar aberta. Além disso, o sistema de câmeras interno, microfone para os motoristas, sistema de som, painéis e avisos sonoros. E, inclusive, não está aí, mas é importante, temos carregador de USB também na nova frota. A Mob Rio, ela é composta pelo nosso centro de controle operacional, que vocês vão visitar na parte da tarde, que é o cérebro, né, o coração do sistema, através do qual a gente opera, controla todo o nosso sistema BRT, tanto os ônibus quanto as estações. A parte administrativa também da empresa fica lá, a presidência, a administração fica também nesse prédio principal. Nós temos atualmente 4 garagens que servem, obviamente, para parqueamento e manutenção dos ônibus. A garagem 1, Cosmos, que fica na Zona Oeste, e a garagem onde estão concentrados todos os articulados requisitados da frota antiga, que eles estão rodando no corredor Transoeste, no trecho entre Alvorada e Campo Grande e Santa Cruz, justamente porque é um trecho que está em obras de pavimento, então não faria sentido colocar um ônibus novo rodando num pavimento ruim. Curicica, que também fica na Zona Oeste, que é aqui pertinho, e lá a maioria dos ônibus são Volvo. Olaria, que fica na Zona Norte, Cascadura, e essas 4 garagens, então, elas abrigam toda a frota rodante atualmente, sendo que a primeira garagem, ela abriga apenas os ônibus, os articulados antigos, os azuis. E temos 2 garagens em construção, Deodoro e Paciência. Também temos uma unidade de infraestrutura que fica fica anexo ao nosso terminal Centro Olímpico, que é onde é feita toda a manutenção de todas as nossas instalações. A manutenção de todas as nossas instalações, todas as estações, as unidades prediais, ela é toda feita com equipe própria, assim como o nosso setor de tecnologia da informação. Toda a parte de instalação, manutenção de catracas e validadores é feita pela Mob Rio e não por empresa terceirizada. Voltando aí um pouco ao passado, né? Isso aí já na época da intervenção, nós pegamos estações fechadas, vandalizadas, incendiadas e seguimos nosso programa de reformá-las. E são alguns exemplos de como nós pegamos essas estações ainda na intervenção, como elas estão agora. Alguns detalhes, nós observamos alguns pontos, né, algumas fragilidades existentes nas estações, como haviam sido concebidas inicialmente, nós procuramos melhorar isso para o nosso programa de reformas. Fiação embutida, mais protegida, um novo sistema de iluminação interna, as portas eram de vidro, pode ser muito bacana para a Suíça, mas para cá não dá certo, eram vandalizadas, e ainda criaram uma sensação de abafamento interno. Então, nós trocamos por chapas de aço vazadas e nós pesquisamos muito a fundo o mecanismo de portas para dificultar o vandalismo. Aí, mais ou menos o que eu falei, as catracas também, o posicionamento foi otimizado, mudamos a programação visual, esse novo sistema de iluminação, tudo que foi feito e pensado na reforma das estações foi objetivando melhorar o conforto ambiental interno para o passageiro e também mitigar o vandalismo e a evasão. Faltam só 11 estações para serem reformadas, daquelas 133 existentes, e a gente vai terminar essa missão até o final de junho desse ano. Bom, as estações precisam ser monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. São 1.072 câmeras nas estações terminais e mais 206 nas instalações da Mob Rio como garagem. Nós temos operadores que monitoram o sistema permanentemente. Com a reforma das estações, também nós aproveitamos para introduzir a automação delas.
reforçando o monitoramento em tempo real. Nós melhoramos, inclusive, o meio de comunicação, pegamos uma estrutura de comunicação por rádio e agora todas as estações, terminais e unidades da MOB são todas fibradas com imagens de ótima resolução. Uma queixa que nós tínhamos muito era a dificuldade de acesso de cadeirantes, então nós colocamos um botão que o cadeirante, portador de necessidade especial, ele pode vai tocar direto no meu centro de controle e a porta da catraca é liberada remotamente. E também o sistema de alarme sonoro, que nós estamos, inclusive, evoluindo, porque a gente está querendo fazer alguma coisa um pouco mais com laços virtuais para coibir furtos e evasão. Então, isso aqui é um exemplo do trabalho do pessoal de monitoramento, e eles identificam o embarque indevido, acionam um alarme e, normalmente, o passageiro ele volta e paga a passagem. Vê se você consegue botar o vídeo para mim, por favor. Aí ele vai pular a catraca. Não tocou o som. Mas, assim, toca um alarme. Quem for na visita hoje, vocês vão ver isso em tempo real lá, tá? É que o som não apareceu. Então, é isso, basicamente, tá? Tem outro exemplo aí. Tá sem som aí, não? Talvez esteja sem som. Tem gente que desiste, tem gente que volta. Isso daí passou pela catraca de deficiente, estava aberto. É porque o alarme é insuportável, é uma pena que não saiu áudio. Mas quem for lá vai ouvir. Bom, passar. Me ajuda a passar. Acho que já deu para entender, obrigada. Enfim, isso foi uma coisa que a gente desenvolveu lá, com algumas empresas de tecnologia, e agora o que a gente está trabalhando é num protótipo para que o operador não precise intervir, que o sistema já detectando uma tentativa de calote, ele já dispare o alarme automaticamente. Nessa parte de combate ao vandalismo e evasão, nós temos 450 operadores de estação, e eles, através de um decreto do prefeito Eduardo Paes, eles têm poder de multa. Então, eles têm autoridade para flagrar o calote e aplicar uma multa que no valor de R$170. Isso também nos ajudou muito a diminuir a evasão. Bom, quase terminando aqui, as nossas redes sociais. Eu acho que passou um slide aqui. Tem como passar um antes? Esse daqui também, desculpa. Foi criado um programa pela prefeitura, que é o BRT Seguro, que são agentes, policiais militares na folga e guardas municipais na folga, que eles patrulham as estações, eles andam nos ônibus embarcados. Então, normalmente, como é que funciona? O motorista percebe uma tentativa de vandalismo, assédio, ou, enfim, um baderneiro mesmo, ele avisa o nosso centro de controle, o BRT Seguro, que tem assento no meu centro de controle, ele é acionado, ele vai lá, na próxima estação ele já está à espera do meliante, né, do indivíduo, e ele muitas vezes conduz à delegacia. A gente divulga bastante isso na imprensa para mostrar que quem dá calote ou quem tenta vandalizar o ônibus se dá mal. Nossas redes sociais, nós temos 400 mil seguidores, somos a 5ª maior rede da prefeitura. E eu trouxe também o último vídeo, que é
a vocação da nossa cidade de receber grandes eventos e a importância do BRT, agora operado pela MOB, em levar o público para esses eventos. Você tem como... Isso que a gente quer ouvir. Foram quase 20 mil pessoas. Gente, eu acho que é isso. Obrigado pela atenção e eu acho que a gente complementa essa conversa na parte da tarde.